Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos estudar o texto de Hebreus 11, 32 a 38. Nesse texto nós vamos encontrar mais exemplos de hebreus, homens e mulheres que confiaram no Senhor e obtiveram o privilégio de servir como modelos para as nossas vidas. Assim, o título para o nosso estudo de hoje é Os Exemplos de Fé na História dos Hebreus. Os exemplos de fé na história dos Hebreus. Hebreus 11, 32 a 38. E aqui então nós vamos verificar que o autor continua mencionando os homens e mulheres que, ao invés de retrocederem diante das dificuldades que eles enfrentavam no dia a dia, ao invés de voltarem atrás, eles foram adiante e, como obtiveram bênçãos de Deus, eles andaram pela fé e aí obtiveram o bom testemunho diante de Deus. Por nome, ele menciona os juízes Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Samuel. Cita depois o rei Davi e aí menciona os profetas sem identificá-los. O autor diz que pela fé, esses homens, essas pessoas, foram vitoriosas e alcançaram as promessas divinas. Sem identificar os nomes, o autor menciona diversos exemplos de atos e de pessoas que demonstraram fé. O tema desses exemplos é a fé sob fogo. A fé sendo provada. Ou seja, a fé que vence o mundo, mesmo quando enfrenta perseguições e perigos, ela é uma fé viva, é uma fé sólida. No final, refletindo sobre essas vidas, ele faz uma afirmação das mais sérias possíveis. Ele afirmou que o mundo não era digno de tais pessoas. De fato, eram pessoas especiais, eram pessoas diferenciadas. Por quê? Porque creram em Deus apesar das circunstâncias. Então, o princípio que extraímos desse texto e que serve para a nossa reflexão e aplicação é visto nesta frase. Somente a vida de fé nos proporcionará a vitória de uma vida digna. Eu repito, se você tiver oportunidade, anote aí em sua Bíblia ou no seu caderno de anotações, com relação ao texto de Hebreus 11, 32 a 38, é esse o princípio. Somente a vida de fé nos proporcionará a vitória de uma vida digna. E nesse texto encontramos 7 exemplos de vidas de fé que devemos imitar. Mas, primeiramente, vamos ler o texto bíblico que nos fornece a base para os nossos comentários. Diz assim a palavra de Deus. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela fé os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11, 32 a 38. Muito bem, agora depois de lermos esse texto bíblico, podemos considerar esses 7 exemplos de vida de fé. Exemplos que foram usados e que devem ser usados para impedir que voltemos, que retrocedamos para a vida antes de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, consideramos a vida de fé dos juízes, versículo 32. Nesse verso, depois de falar sobre Abel,
Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Anrão, Joquebede, Moisés, Josué e Raabe, depois de lembrar o poder da fé no êxodo, na saída do Egito, ou então na passagem do Mar Vermelho, assim como na conquista de Jericó pela fé, o autor diz que, na verdade, não há espaço suficiente para escrever os grandes feitos de muitos outros homens e mulheres de Deus, de muitos outros heróis da fé. Ele menciona apenas alguns que nós apresentaremos na ordem que o livro dos Juízes nos apresenta. Primeiro, Baraque. Baraque, que significa relâmpago, foi o juiz que derrotou Sísera, comandante do exército de Jabim, rei de Canaã, que oprimia os filhos de Israel. Você confere isso lá em Juízes capítulo 4. Em segundo lugar, ele menciona Gideão. E Gideão é mencionado aqui, pois ele enfrentou um exército de milhares com apenas 300 homens. Confira lá em Juízes, capítulo 7, versículo 19. Em terceiro lugar, ele menciona o juiz Jefté. Ele foi o 9º juiz dos israelitas. Ele chefiou um grupo de homens foragidos. Veja essa história lá em Juízes capítulo 11. E Jefté, com esse grupo de homens, ele exterminou os amonitas. Ele julgou Israel durante um período de 6 anos. Em quarto lugar, ele menciona Sansão, que foi o 13º juiz de Israel. Sansão era da tribo de Dan. Ele tem uma força descomunal, mas essa força tinha sido dada por Deus. Ele andou por caminhos tortuosos e foi traído por Dalila. Julgou Israel durante 20 anos, mas mesmo no final da sua vida, ele já preso, ele sabia que Deus é quem operava nele. E com os olhos vazados, ele confiou mais uma vez em Deus. Pediu perdão. E, orando a Deus, Deus lhe deu o poder para derrotar os filisteus de uma forma inapelável. Confira essa história lá em Juízes capítulo 16. Ora, esses juízes são homens de fé que derrotaram inimigos, que suplantaram dificuldades, que exerceram uma fé ativa. Consideremos agora, em segundo lugar, a vida de fé de Samuel. Versículo 32. A vida de Samuel teve início com a vida de fé da sua mãe Ana, porque ela o pediu e o entregou a Deus. Veja 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2. Agora, Samuel, quando adulto, por mandado divino, ele decretou o final da dinastia de Eli, e o substituiu. Destacou-se então por julgar Israel durante 40 anos. Foi Samuel que ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. Ele repreendeu o povo, reprovou a atitude de Saul e ungiu Davi como o novo rei de Israel. E até o final de sua vida ele foi um homem de Deus respeitado por todo o povo. Consideremos agora em terceiro lugar a vida de fé do rei Davi. Versículo 32 também. A vida de Davi é certamente um exemplo para todos nós. O significado do seu nome é amado. E, de fato, ele foi alguém amado por Deus, de tal maneira que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, conforme Paulo mencionou lá na primeira viagem missionária, que está relatada em Atos capítulo 13, versículo 22. Quando chamado por Deus para reinar sobre Israel, com paciência ele confiou em Deus e esperou que Saul morresse para poder reinar em seu lugar. Sempre Davi dependeu de Deus, mesmo que tenha pecado, mentido, adulterado e assassinado. Queridos irmãos, Davi se arrependeu. Ele pecou, mas ele se arrependeu e ele obteve o perdão de Deus. Quando pela fé ele clamou, não retires de mim o teu Espírito Santo, ele demonstrou que a sua fé era prática. Conforme o Salmo 32 e 51, ele se arrependeu e obteve o perdão de Deus.
embora não tenha tido o privilégio de construir o templo, deixou tudo preparado para Salomão, seu filho, para que Salomão construísse, fizesse aquela obra que ele tanto desejava fazer. A sua vida de integridade, de honestidade, de transparência, de confissão, é um desafio para todos nós. Por sua vida de fé, de confiança e de amor a Deus, ele teve a promessa de Deus de que a sua descendência herdaria para sempre o reino de Israel. E dele, de Davi, descendeu o Senhor Jesus Cristo. Consideremos então agora, em quarto lugar, a vida de fé dos profetas. Versículo 32. Os profetas foram sempre os transmissores da vontade de Deus para o seu povo. O ministério profético oficial teve início com Samuel. Foi Samuel que fundou a escola dos profetas em Ramá, onde ele morava. Leia 1 Samuel 19, 18 e 19. Tivemos em Israel e em Judá profetas orais e profetas escriturísticos. Todos eles foram homens de Deus e tiveram que enfrentar pela fé a dureza do coração do povo. Um povo duro, pecaminoso, mas eles também tiveram que enfrentar a dureza do coração dos reis. Por exemplo, no reino de Israel, o reino do norte, nós tivemos 20 reis depois da separação do Reino Unido, logo com Roboão, filho de Salomão. Desses reis, 20 deles, todos eles foram maus reis. E eles ouviram as profecias desses homens de Deus de uma maneira firme, objetiva, clara. E certamente eles enfrentaram oposição desses reis, dessas autoridades governamentais. Mas os profetas também enfrentaram oposição das autoridades religiosas da nação, isso é, do grupo de sacerdotes, dos levitas. Os profetas tiveram que agir pela fé, confiando apenas em Deus para realizarem os seus ministérios. Por exemplo, no Reino do Sul, os profetas Isaías, profeta Jeremias, esses foram chamados para falar e não terem resultados nos seus ministérios. Você já imaginou uma coisa dessas? Deus chamou esses homens para que eles apenas proclamassem suas palavras, mas eles não obteriam arrependimento do povo. Eles tiveram que ter fé. Foram homens de fé e por isso são exemplos também para nós. Consideremos agora, em quinto lugar, a vida de fé que supera essas adversidades. Versículos 33 e 34 nos mostram exatamente isso. Aqui nós temos o relato das obras desses heróis da fé. Essas ações poderiam ser conseguidas pelos recursos humanos e até por homens sem fé, como, por exemplo, o imperador Alexandre, o imperador César, Napoleão. Na verdade, nós admitimos, mas o que esses homens fizeram aqui, fizeram pela fé. É possível conquistar-se uma vitória numa guerra pela força da espada. Mas ganhar uma guerra não é milagre. Mas o que você acha se um grupo de 300 soldados vence um exército de 120 mil? O que você acha de Sansão ferindo 1000 com uma queixada de um jumento? O que você acha de Davi, um menino pastor, vencer um gigante como Golias apenas com uma pedrinha? O que você acha dos milagres de Elias, quando ele chegou a fazer fogo do céu pelo poder da oração? O que você acha de Elias orar para que não chovesse? E durante um período de 3 anos e meio não choveu. E o que você acha de Elias orando depois desse tempo para que a chuva caísse e fertilizasse a terra e chover? Lembre-se de que tanto Elias como Eliseu chegaram a ressuscitar mortos. Daniel, por exemplo, foi colocado na cova dos leões e de lá ele saiu ileso. Os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, foram colocados numa fornalha ardente e de lá também eles saíram ilesos. Querido amigo, tudo isso aconteceu pelo poder da fé. E o nosso Deus, prezado amigo, sem dúvida,
é o mesmo Deus deles. Deus, o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, conforme nós vamos estudar ainda no capítulo 13, versículo 8 dessa carta aos Hebreus. Então, sem dúvida que essas vidas são um incentivo para nós, para que possamos também desenvolver a nossa vida de fé. Em sexto lugar, consideramos agora a vida de fé diante das instabilidades das circunstâncias. Nos versos 35 a 37, nós temos essa colocação. Aqui o autor de Hebreus continua mostrando o valor da fé. Continua mostrando que esses que agiram assim, eles não retrocederam, eles não abandonaram o que tinham conquistado. Nós já fizemos referência às ressurreições produzidas pelo poder da fé de Elias e de Eliseu. Creio que aqui o autor está se referindo à viúva de Serepta, cujo filho foi ressuscitado por Elias, conforme 1 Reis capítulo 17. E também ele se referiu à sunamita, cujo filho foi ressuscitado por Eliseu, conforme 2 Reis capítulo 4. Querido amigo, devemos notar que a Bíblia não afirma que esses profetas ressuscitaram esses meninos, esses filhos, com seu próprio poder, mas pelo poder da oração, pelo poder da fé. No Novo Testamento, nós, por exemplo, encontramos vários casos de ressurreição, como o caso da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, todos esses ressuscitados por Jesus. Mas também houve a ressurreição de Dorcas por Pedro, e a ressurreição de Eutico por Paulo. Eutico, aquele jovem que caiu da janela. Em todos esses casos, bem como aqueles que ressuscitaram também por ocasião da morte de Cristo e de um modo especial na própria morte de Cristo e na própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, todos esses casos nos lembram que um dia todos nós ressuscitaremos e nos levantaremos dentre os mortos para estarmos para sempre com o Senhor. Mas tudo isso acontece através do quê? Através da fé. E eu espero que você creia na ressurreição, porque se você crê em Cristo, com certeza, você será um dia ressuscitado. Isso é fé. Mas o autor ainda mostra que muitos servos do Senhor foram torturados, morreram martirizados, mas eles não negaram a fé. Eles estavam convictos da ressurreição gloriosa para a vida eterna com Deus. Eles foram muito diferentes de muitos cristãos de hoje. Por quê? Porque muitos de hoje consideram de pouco ou de nenhum valor a ressurreição ou a vida eterna e por isso estão trocando a fé por qualquer oferta do mundo. Veja bem, os heróis aqui mencionados sofriam martírio, mas não negavam a sua fé, pois tinham uma vida em vista, uma vida eterna, uma ressurreição superior, que é a ressurreição para a vida com Deus. Muitos de hoje estão fazendo como Esaú fez, trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E depois ele quis herdar a bênção, mas não conseguiu mais. No versículo 36, o autor continua mostrando que os heróis da fé foram também homens que sofreram. Sofreram e sofreram muito. Muitos têm a ideia de que um cristão verdadeiro, um santo, está livre de sofrimento. Vivem e dizem que alguém que é cristão, ninguém toca, ninguém bate. Usa-se a frase, eu sou filho do rei, ou então usa-se a frase, eu não sou cauda, mas cabeça, conforme Deuteronômio 28:13, porém se esquecem que é necessária a vida de obediência, e essa é uma vida de comprovação de fé. Essa concepção de uma vida só de vitória e sucesso é errônea à luz da Bíblia. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia de que uma pessoa cristã ou crente não vai ter contratempo ou não vai sofrer é completamente antibíblica, não é evangélica. Deus estava com os seus servos nessas diversas ocasiões, porque eles confiaram e Deus os salvou. Querido amigo, é desse tipo de fé que nós precisamos.
É verdade que Deus já tem nos abençoado e Ele tem nos dado muita graça, muita bênção, muita paz, muita segurança, muita felicidade. Tanto é que, como alguém já disse, que se o Evangelho não oferecesse e não garantisse nada mais além dessa vida, o cristianismo já valeria a pena ser vivido. Mas a satisfação real, a bênção completa, a felicidade verdadeira está ainda no futuro. Isto é, a plena salvação para as nossas vidas. E assim, em sétimo e último lugar, a vida de fé diferenciada demonstra a nossa dignidade. O versículo 38 termina esse texto de uma maneira impressionante. O mundo não merecia que essas pessoas vivessem aqui. São pessoas tão especiais que o mundo não era digno delas. Portanto, eu espero que você também viva uma vida digna para a glória e honra de Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.